Campina Grande, sexta-feira, 20 de março. Como é bom amanhecermos o dia recebendo a palavra de Deus em nosso coração, para a nossa edificação, para o nosso alimento espiritual. Estamos falando direto de Campina Grande, nessa manhã de sexta-feira, para você que está conosco, antes de ingerir o seu gostoso café da manhã. Eu não sei a que horas você vai assistir o nosso programa, no YouTube ou na TV Master, TV a cabo, canal 20, mas você está alimentando agora o seu coração através da palavra de Deus. Jesus disse: Eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Portanto, continue conosco. Dentro de instantes, estaremos ouvindo a conclusão da palavra que nós ministramos ontem. E você ainda ouvirá uma belíssima música interpretada pelo cantor Paulo César, que esteve no Encontro para a Consciência Cristã. Continue conosco, portanto. Sem mais delongas, quero deixá-los com o pastor Paulo César. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul, nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará enfim. Por isso eu canto glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé.
glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Aleluia. Irmãos, vou dizer aqui porque esse povo não abre o coração para Jesus. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Olha, se eles rejeitam aquele que veio, não creem na Trindade, obviamente estão rejeitando a pessoa do Espírito Santo, que veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então não tem apelação não. Você vai perder o dia inteiro falando, e ele não vai abrir o coração para crer, porque a mente está cauterizada contra aquele que veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como também já citei os seguidores dos apóstolos da fé para vencer. Então nesse versículo 10 ele diz: não receba em casa. Olha, a gente até às vezes acha que isso é uma atitude assim de mal educação. Alguém não recebe em casa, expulsa, agradece, manda embora, vai em frente, né? Acha que a gente está sendo mal educado. Isso é uma ação grosseira. Mas a Bíblia está dizendo que não recebais em casa. E se você receber, você está indo de encontro à palavra. Principalmente se você é novo convertido. Principalmente se você não tem firmeza doutrinária. Você pode até ser iludido, ser ludibriado, ser facilmente uma presa fácil. Então não vá perder tempo. Diga: não tenho tempo, estou muito ocupado agora. Você não vai mentir, obviamente, mas você tem outros afazeres aqui domésticos para fazer em casa. Não tem tempo para isso não. Certo? No versículo 10, portanto ele diz: se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis boas-vindas. No versículo 11, aí ele explica por que você não deve recebê-los em casa. Ele diz por que, o motivo, está no verso 11, é o texto do contexto. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Se você recebe, você está sendo cúmplice, está sendo conivente, está concordando com o que ele vai lhe botar na sua cabeça. Então é isso que no versículo 11 João está dizendo: porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Na linguagem de hoje diz assim: se vocês o fizerem, estarão tornando-se companheiros dele na sua maldade. Eles vão dizer que Jesus não é Deus, que a Trindade não existe. Quer dizer, onde está a verdade? É nas Escrituras Sagradas ou no ensino de um herege? Então não vou perder tempo. Ou seja, no momento em que você dá atenção a essas pessoas, corremos o risco de sermos coniventes. Olha o que Paulo advertidamente recomendou em Romanos capítulo 16, versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisão e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Afastai-vos dele. Eu não vou perder tempo com esse tipo de gente. Em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6, Paulo diz, vai mais além, ele vai mais além, ele diz: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeste. É verdade que aqui Paulo está falando em relação à ordem, à vida moral, mas a gente pode aplicar isso aqui também para aqueles que vêm ensinar algo em desarmonia com as Escrituras Sagradas. Na primeira carta de João,
Ele admoestou-nos também no capítulo 2, verso 22, 4, versículos 2 e 3, que tais indivíduos não deveriam ser ouvidos, porque estavam perturbando a igreja e, portanto, deveriam ser rejeitados. E no versículo 12, penúltimo versículo, ele diz: ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero e ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Eu estava lendo essa escritura e li alguns comentaristas, e o comentarista, um deles, estava dizendo o seguinte: o que João tinha de mais importante para dizer para eles, ele disse. O que eles mais precisavam ouvir, ele descreve isso aqui a essa senhora. Então, se mais alguma coisa ele tinha que dizer, era apenas um complemento, não era tão necessário quanto aquilo que ele já disse. É como, por exemplo, vamos supor, você está com uma pessoa da sua família hospitalizada, está muito doente, está às vezes na UTI. Então o médico às vezes ele diz de um modo que você vai ficar subentendido que a situação é um caso perdido. Olha, às vezes a pessoa até já morreu e o médico falta com a verdade, diz assim: olha, ele está muito mal, não sei se vai amanhecer o dia, o cara já morreu, às vezes a pessoa já morreu, mas vai dizendo a conta gota, né? Pelo menos quando a minha esposa faleceu, foram me dizendo assim, a conta gota. Ela está com um tumor no cérebro, um coágulo, foi primeiro um coágulo, depois foi dizendo até chegar depois dizer, é um tumor maligno, é um coágulo. A primeira vez é um coágulo, não é coisa maligna, não é maligno, mas lá no fim foi o pior, o mais temido dos tumores que se possa imaginar. Ela foi acometida. Aí foi dizendo assim aos pouquinhos, né? Não que João estivesse fazendo isso aqui. João, ele disse o que era necessário, o que eles precisavam ouvir. Tenham cuidado, acautelai-vos com esses hereges, com esses heréticos que estão aí ensinando coisas que não estão na palavra de Deus. Então, o que ele tinha de dizer, de mais importante e urgente em adverti-los, ele o fez. Demais coisas o faria em ocasião oportuna, quando eu chegar, e vamos nos alegrar. No versículo 13, último versículo, ele diz: os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Uma tradução bem fidedigna isso aqui, ele está dizendo o seguinte: querida irmã escolhida por Deus. Aí, para aqueles que defendem que se tratava de uma senhora, e eu acredito que era uma senhora mesmo, está mais para isso, né? A tradução diz assim: querida irmã escolhida por Deus te saúda, os filhos de sua irmã eleita te saúdam. Bom, concluindo essa parte do estudo, nós vamos agora a algo que Deus nos deu, não como complemento desse estudo, mas como conclusão. Cuidado para não se desviardes. E eu cheguei à seguinte conclusão: depois de um estudo desse aqui, o que pode levar um crente a esfriar na fé e se desviar? O que é que pode? O que é que você pensa que pode levar um crente, uma pessoa que estava na igreja, né, a esfriando na fé e daqui a pouco se desviar? Um dos meus professores de seminário, que eu admirei muito mesmo, Roberto Augusto de Souza, ele já dorme no Senhor, ele às vezes dizia o seguinte: quando você vê um irmão na igreja, na sua igreja, quando vocês forem pastor, que era uma bênção, dedicado, pontual, fiel, dizimista, contribuinte, de oração, de vigília, era uma bênção. E aí quando chega lá na frente, esse irmão escorrega e cai numa esparrela, se envolve lá com alguma coisa desmantelada e principalmente com relação a adultério. Aí ele dizia assim: olhe,
Vocês não pensem que esse irmão que vocês tinham na conta de um irmão muito abençoado, dedicado, consagrado, e lá na frente deu com os burros na água, se envolveu lá num pecado desses aí que não tem como se livrar. Olhe, esse sentimento ele já vinha alimentando na cabecinha dele há décadas, há anos, só estava esperando uma oportunidade. E ele contava algumas histórias da qual ele era pastor, da qual ele foi, de algumas igrejas da qual ele foi pastor. Ele contava umas 3 histórias. Quando você vê lá na frente, aquele irmão que era tão dedicado, e isso choca, traz um escândalo para a igreja, principalmente se for um líder, um pastor, mas fulano tão dedicado, tão consagrado, tão abençoado, um homem santo, uma mulher santa de Deus, e lá na frente apronta um negócio desse. Ele vinha alimentando isso na cabecinha dele. Na hora que a oportunidade acontecesse, ele ia estralar o dedo. Faltou vigilância. Então, eu queria que você pensasse comigo aqui, o que pode levar, isso aqui é uma aplicação que a gente pode aplicar, não em relação a isso aqui, mas em relação a você se descuidar de tal maneira, que quando você menos esperar, alguém que ia tão bem na igreja, se desvia, ou deixa a igreja, e se desvia para o mundo. O que pode levar um crente a esfriar na fé e se desviar? Primeiro, falta de firmeza na palavra, falta de convicção, pode levar o crente a se desviar. E aí, meus irmãos, quando isso acontece é porque ele não estava firmado na palavra, estava dando ouvidos a ensinamentos, estava dando ouvido a determinadas tentações que sobrevieram sobre a sua vida, e ele foi alimentando isso, e lá na frente então ele se desvia. Segunda coisa, negligenciar ou deixar de cultivar uma vida de vigilância e de oração. Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Falta de vigilância. E quantos que estão hoje com as suas vidas estragadas porque não foram vigilantes? Terceira coisa, falta ou a ausência de temor a Deus pode levar o crente a não ter compromisso com Deus através de uma vida de comunhão e de santificação. A falta de temor a Deus ou a ausência de temor a Deus pode levar o crente a se desviar e quebrar o seu compromisso com Deus através de uma vida de comunhão, de oração ou de santificação. E aí eu quero terminar trazendo o exemplo do apóstolo São Pedro. Você vê que tudo que acontece na vida de um crente é como se fosse uma dose homeopática, é conta-gota, vai até, como a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo, e ao final as suas catadupas, a sua queda, né? Então vamos pensar aqui em Pedro. Jesus, lá em Mateus capítulo 26, versos 31 a 35, disse: olha Pedro, porque ele tinha dito: Senhor, quando Jesus falou de que morte ele ia ter e tal, disse: não vai te acontecer isso, não vai te acontecer isso, e se isso acontecer eu estou pronto a ir contigo até a morte, se for o caso. Já disse: olha Pedro, o que é que você está dizendo? Olha, antes que o galo cante 3 vezes tu vais me negar, viu? Te prepara, você está fazendo uma afirmação aí que não tem fundamento. E aí, meus irmãos, nós vamos ver que Pedro foi fragorosamente, de forma assim homeopática, paulatinamente, cedendo até realmente se sentir distante e negar a Jesus. Diga-se de passagem, que esta epístola de João, segunda epístola de João, está tratando do crente ter cuidado para não entrar na apostasia. O que é apostasia? Negar a fé e acreditar em mentiras, e acreditar em ensinamentos hediondos, coisas absurdas. Então Pedro, Jesus havia falado, mas lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 54,
Diz que quando Jesus foi preso, o texto diz lá que Pedro seguia Jesus de longe. Vamos criar aqui um histórico, né? Inclusive, eu aproveito aqui uma oportunidade, por favor, ninguém me interprete mal, não estou aqui falando quem senta nos últimos bancos da igreja, não. Lá está o diácono Assis, está o diácono Edivaldo, longe de que vocês pensem o que eu vou dizer agora. Mas dizia um certo pregador, que quando um crente, não é o caso dos irmãos, um crente era sentado nos primeiros bancos da igreja, estava sempre nos primeiros bancos, e ele vai pulando, vai deixando, e fica lá no último, dali é só a porta para ir para o mundo. É brincadeira, gente, não é que isso... Assis, me entenda, viu, diácono Assis? Eu estou apenas citando aqui. Então, Pedro seguia Jesus de longe. Quem vai esfriando na fé, porque não está firmado na palavra, não está cultivando uma vida de oração, nem de comunhão com Deus, por ausência de temor a Deus, passa a seguir Jesus de longe. Passa a seguir Jesus de longe, vai queimando um culto aqui, queimando um culto acolá, vai deixando de estar mais assíduo nos trabalhos, que ele era o que estava sempre na frente. Se era fiel a Deus no dízimo, vai relaxando, vai se tornando relapso, vai dar um mês, não dá mais, depois deixa de dar, de devolver a Deus o que é de Deus, não evangeliza mais, não tem mais aquele compromisso de estar presente nas reuniões da igreja, nos cultos. Ele vai queimando, ele vai passando a seguir Jesus de longe. Dá mais atenção a uma corrida de Fórmula 1, como teve domingo agora próximo passado, do que estar numa escola dominical. Vai estar mais ligado com o jogo do time A, B, C ou D, 13 Campinense, aqui pra gente na Paraíba, ou da seleção do Brasil, ou seja lá o Fla-Flu e tal, do que estar na casa do Senhor. De estar assistindo uma novela lá, seja lá qual for, ou um programa qualquer, do que está na casa do Senhor. Ele vai passar a seguir Jesus de longe. Essa semana eu entrei numa agência bancária e tinha um irmão que ele, por sinal, se congregou em uma das nossas congregações, e depois ele se ausentou da nossa igreja, da nossa congregação, de uma das nossas congregações, e eu cheguei numa agência bancária e encontrei ele lá. Irmão, tudo em paz, tudo bem? Você está onde? Sabe que a resposta dele? Em outras palavras, desigrejado. Pastor, eu estou assistindo os cultos online. Mas meu irmão, se está na casa do Senhor, você vai ter comunhão uns com os outros, como diz a palavra de Deus. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Então, você distante como você está, você não vai ter aquele calor espiritual, aquele fervor que a gente tem de comunhão. Tive que dizer isso a ele. Então, Pedro seguia Jesus de longe. No capítulo 26, versículo 69 e 70, quando ele se sentou na roda dos escarnecedores, acenderam lá uma fogueira, lá um fogo, né? E ele estava lá sentado na roda dos escarnecedores. Seguir Jesus de longe vai levá-lo a um segundo plano, sentar-se à roda dos escarnecedores. E aí uma criada que tinha visto Pedro acompanhando Jesus, disse: você era um deles, não era? Olha a resposta dele, qual foi? Não sei o que dizes. Quem segue Jesus de longe, vai deixando de ler a palavra, vai deixando de orar, e vai passando então a ter uma atitude comportamental de apostasia, não vai mais entender nada do que está, não sei o que dizes, assentado lá na roda dos escarnecedores. No capítulo 26, versículo 72, quando ele foi interpelado novamente, você era um dos tais, ele disse: não conheço tal homem. Observe, segue Jesus de longe, roda dos escarnecedores, não sei o que você está dizendo, agora, não conheço esse homem, não conheço Jesus, não reconhece mais Jesus como Deus, como Filho de Deus, apostasia. E ainda, no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 68, chegaram para ele, pela terceira vez disseram: verdadeiramente, és também, porque o teu modo de falar te denuncia. A resposta de Pedro: não o conheço, nem compreendo o que dizes. Veja aí quanta coisa foi acontecendo. Segui Jesus de longe, roda dos escarnecedores, não estou entendendo, eu não era dos tais, depois não estou nem entendendo, não conheço, e por último termina dizendo: não conheço esse homem, não sei quem é esse Jesus.
Lá em Lucas 22, versículo 60, diz: não compreendo o que dizes. E não compreende mesmo, deixou de ler a Bíblia, deixou de orar, deixou de falar com Deus, deixou, né, abraçou a apostasia. Então, irmãos, eu tenho aqui, eu vou citar apenas os textos, porque são muitos, e a hora não permite. Mas eu quero citar aqui esses textos. Você veja quantos textos eu vou citar aqui, e tinha muito mais, onde Paulo, Pedro e João, e o escritor aos Hebreus, fala contra todo tipo de ensinamento que leva muitos à apostasia, ou negar, ou se desviar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 a 6, Paulo fala lá da apostasia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de 1 a 3, ele fala ensinos de homens, doutrinas de demônios. 1 Timóteo capítulo 1, verso 19 e 20, Paulo também faz a mesma afirmativa. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de 1 a 4, 2 Pedro capítulo 3, versículo 17, Judas 6, que é apenas um capítulo, versículo 6, diz que assim como anjos, né, deixaram a sua glória de estar, anjos caídos deixaram a glória de Deus e abraçaram, assim também, imagine nós homens. E lá na carta do escritor sagrado aos Hebreus, capítulo 6, eu vou apenas ler esse versículo, capítulo 6, versículos 4 a 6, e a gente conclui. Hebreus, capítulo 6, versos 4 a 6, encerrando, para vocês verem quanta coisa acontece quando alguém deixa de ouvir e de acreditar nos ensinamentos das Escrituras Sagradas e passa a crer em ensinamentos que não passam de heresia. Capítulo 6, versos 4 a 6. Olha, encerro com isso aqui. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, e expondo a ignomínia, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles que, por quem também é cultivado, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim será queimado. Amém, meus irmãos? Então eu quero concluir esse estudo de hoje dizendo para você que está aqui, você que está em casa nos assistindo, tenha muito cuidado. Assim como João escreveu essa epístola, aquela senhora, prevenindo-a, advertindo-a, né, para que eles tivessem cuidado, não é diferente hoje em nossos dias, e muito mais hoje, porque o índice sem número de seitas e de heresias que estão se propagando no mundo inteiro, em relação a daqueles dias, o gnosticismo, meus irmãos, hoje a gente está com avalanche de ensinamentos, de heresia, de seitas absurdas, procurando tragar aqueles que estão se firmando na palavra. Que Deus nos ajude, portanto. Eu só tenho que agradecer a você que esteve conosco, mas antes de encerrarmos o nosso programa, não esqueçam, neste domingo, vá ao templo mais próximo da sua casa, quem sabe no seu bairro, na sua rua ou na sua cidade, há um templo evangélico. Se você reside em Campina Grande e quiser nos dar o privilégio e a honra de fazermos uma visita, nós temos escola dominical neste domingo às 9 horas da manhã, culto divino às 18 horas. Às terças-feiras nós temos culto de oração pela família, venha orar conosco. E às quintas-feiras, estudo bíblico, como nós temos estudado nesses últimos dias, as epístolas, as cartas de João, primeira, segunda e terceira carta de João. E aos sábados, você que tem filhos, que tem netos, e deseja matricular o seu neto, seu filho, no Departamento dos Soldados de Cristo, as matrículas ainda estão abertas, e você pode ir matricular o seu filho, o seu neto, aos sábados,
a partir das 14 horas. Prestigie este departamento que tem trabalhado em função das crianças, dos adolescentes, encaminhando-os, instruindo-os, ensinando a palavra de Deus no caminho que deve andar. Deus abençoe a você e toda a sua família. Até a próxima segunda-feira, quando estaremos juntos outra vez para a realização de mais um programa. Opção para a Vida.